Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e se notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da SPN Brasil aí, né, com o Zé Elias comentando tudo sobre o Flamengo, que vai enfrentar o Fluminense no Fla-Flu aí, né, no Campeonato Carioca, e vai ter a revanche de Felipe Luiz, visto que o único derrota de Felipe Luiz foi contra o Fluminense e agora tem a chance, né, de o Flamengo vencer esse jogo, né? E o Flamengo também está no melhor momento, né, desses últimos jogos. Então vamos ver aí a imprensa repercutindo tudo. Sem mais enrolações, fique agora aí com o vídeo. O Fluminense é o favorito. Então o Fluminense é favorito. Você não quer falar. O Fluminense é favorito. Esse é bonito. Não, é... Olha lá, vamos ver. É 50-50. Ué, como é 50-50? Não tem só o Arias. Ele joga sozinho. Tem que ter gente com ele pra jogar. Escala teu time hoje no Brasil. Escala teu time hoje no Brasil. Arias e mais 10. Vai, escala teu time Não, no Brasil, o Arias é capitão do time. Arias e mais 10, né, seu time? Não, gente, Ele vocês tá estão louco pra minimizando dar- Não, que escala joga teu o time Arias. aí. Vai que nós temos que falar do Fluminense. impressionado Flamengo. com a sua Quem avaliação. jogou mais, o Arias ou o Raí? Essa é a pergunta pro Birner, né? Ah, para. O Raí jogou mais Calma, que o calma, Arias? mas vocês já estão desvirtuando Já tá o assunto. indo pro outro. O assunto é um caminho perigoso. Fluminense e Flamengo, na opinião do Prats, o Arias pode ser o diferencial, mas ele não crava, ele fala que tá meio a meio. É. Nath e Zé, vocês acreditam em algum favorito para esse jogo? Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo, um pouquinho mais. É pelo que tem Pelo jogado. que tem né? jogado, É. pela qualidade do time. Mas penso que o Fluminense pode fazer um bom jogo. Penso que o Fluminense tem qualidade para isso. E penso também que nós temos qualidade para vencer o Flamengo. Diria Mano Menezes. Mas eu acho que o Flamengo um pouquinho à frente. Mas acho que o Flamengo à frente um pouco. Até porque eu acho. Olha que maluquice pode ser dita se pensar. Esse pensamento pode beirar loucura, mas é legal. Não é a primeira vez. O Mano tem o F90. maior de tempo, né? De trabalho no Fluminense. O Mano tá há mais tempo Sim. que o Felipe, né? Sim. Assumindo a metade do ano passado. Só que o Felipe parece ter evoluído mais. O time, o Mano teve aquela O elenco oscilação. melhorou o Felipe pegou- também, né? Ele melhorou na o conta Fluminense, também. é verdade. Mas o Felipe se destaca num curto espaço de tempo, né? Se destaca por entender a característica do jogador e entender a necessidade de jogo do Flamengo. Isso ele foi encaixando desde a chegada dele, pelo que ele entende, que ele pensa de futebol. Ele muda porque o Flamengo vinha muito mal coletivamente, não conseguia jogar. E ele entra e dá um choque de realidade, trazendo o que de fato o torcedor esperava, mas principalmente o que os jogadores poderiam render. Fluminense eu estou com o Prats só nessa parte. Tem um pouco menos de recurso em relação ao que o Felipe Luiz tem. O Mano tem um pouquinho menos de recurso. E tem que contar, o Prats está falando, o grande diferencial do Fluminense pode ser o Arias, Joga o muito. Arias. Joga muito. Do lado do Flamengo a gente tem Gerson, Arrascaeta, joga Bruno muito Henrique, o Plata vem fazendo um bom jogo, Luiz Araújo, aí você vai enumerando. Jogadores que podem. O Wesley está fazendo uma temporada espetacular. Verdade. O início da temporada dele é muito bom, o final da temporada dele também foi muito boa. Então, assim, pensando em fazer a diferença, talvez o Flamengo esteja à frente. Tá vendo, Bubu? Você acredita que o Flamengo Negócio de tá à pai. Eu frente? tô esperando você falar que alguém é pai de Você alguém nesse quer- Fla-Flu. Vamos ver. Você é historiador do futebol. Quem é pai de você- quem? Quero ver o que você vai falar. Isso que eu ia falar. E você é o Ele é talismã. talismã. Eu quero... A minha análise, você quer com clubismo ou sem clubismo? Sempre com. Com clubismo? Pode ser. Flamengo vai ganhar. E sem. E a gente fez uma análise aqui do jogo em Minas. Só que O o jogo muito Fluminense na tricolor. tabela tá Você não numa é o- situação... Você não é Embora o tenha... talismã da nação? Eu Falou sou. que o Flamengo vai ganhar. Ele abraçou o Flamengo, ele abraçou. Sem clubismo. Sem clubismo, Quem é Só a pai parte de quem? jornalística. tá Quem é pai de quem no Fla-Flu? você está se referindo Você a sabe. história da fundação dos clubes, da formação dos times de futebol ou ao número de vitórias? Porque no Fla-Flu, o Flamengo leva vantagem. Uma boa vantagem, inclusive, na história. Começou 40 minutos antes do nada. Começou porque o Flamengo, ele era um clube de regatas, ele não tinha um departamento de futebol. Correto. Então, alguns do Fluminense, os dissidentes, foram e criaram um departamento, então o futebol do Flamengo veio do Fluminense. Então, nesse sentido, o Fluminense é o pai do Flamengo. Toma Mas essa na história. história do Flamengo, Toma essa história o Flamengo aí. leva vantagem. Aliás, no Rio de Janeiro, o Flamengo leva vantagem sobre todo mundo, né? Sobre todos os outros. Historicamente. Historicamente, leva vantagem. Agora, Quer que chame a ambulância o pra você, torcedor não? tricolor diz, ganhar Fla-Flu é normal. Essa é uma frase... Olha lá. Não acabou ainda. Eu tô sempre no Rio de Janeiro, né? Almocei com um grande amigo, jornalista, Só brilhante. imóvel começa com qual DDD? O Qual DDD? 21. 21. 21. Nunca falou isso. Vai lá, e aí? E então tem essa lenda pro tricolor que ganhar Fla-Flu é normal. Só que eu acho que neste fim de semana
não é tão normal. O filipismo está reinando. O torcedor rubro-negro está embasbacado, lembrando de 2019 de Jorge Jesus, vendo o desfile, né, já que estamos chegando perto do Carnaval. Verdade. Né, do Flamengo, que está virando novamente o malvadão. O filipismo, ele abraçou o Flamengo. Deu uma força pro tricolor se fosse flamenguista, agora, fica preocupado. Agora ajudou. Mas o Felipe Luiz, ele tem feito uma coisa que é interessante. Ele roda o elenco e deixou a Arrascaeta para ser esse maestro. A molecada, ele pifava os meninos no último jogo. É absurdo que ele... O que é isso aí, pifava? Deixa ele só Falhava? carteado. Você sabe como é que é. Ele é o ponto de equilíbrio do time e o time vai jogando e o Felipe está rodando o elenco. Isso é uma vantagem. O que ele falou. E tem também, você entendeu. Você sabe Entendeu, que não. foi bom. Ele pifou, E o Danilo... falhou. O Danilo também, que vocês estão gostando do Danilo jogando? Assim. Fez um jogo, né? Acabou de jogar, acabou de chegar. Sim, mas jogo, pelo pô. que ele mostrou até agora. Fez um jogo. Não, sim, mas está aqui. Aquele pessoal fez um jogo. Você gosta? titular, Como pô. está a do São atuação do Paulo, Danilo? o pessoal Fez do Tá São boa? Paulo. Foi boa? Quer falar daquela sua análise O lá. Prates quer falar sobre o boa. Danilo. Vai, Prates, Normal, fala aí. não foi um jogo, não dá pra... 5-0 ao natural, como diria o outro. Como é que é? Mas ele deve acrescentar muito ao time. É. Deve acrescentar pela liderança, um jogador inteligente, não é um extraordinário super jogador, mas tem uma carreira, não veio para se arrastar no Brasil, não veio assim, vou jogar 6 meses, vou parar. Acho que veio ainda em uma boa condição. mandou recado? Mandou recado pra quê? 6 meses de parar? O Marguinho. que foi? Você tá mandando Não tem nada a recado? ver uma coisa com outra. Cremosinho da Vila, cremosinho da Vila. que o Olha. Danilo bem soltinho, hein? Ah, ajudar. tá mandando É isso que eu mensagem queria pra dizer. caramba aí. Danilo vai ajudar. Você tá um Zé Boa, Vinheta, excelente contratação. Você tá um Zé Vinheta. Quer que eu fale absurdo. o apelido dele? Prates? Qual? Inimigo? Do quê? Da alegria, não gosta. Não é da alegria, não. Ela falou outra coisa outro dia. Você não Mas gosta ele dá de bons Neymar, cortes aqui você dá bons cortes. pras mídias, E só sobre- da Tá no ESPN. site já, eu vi. Ele já tá no site. E Que o... Arias é melhor que Neymar? Não, quase isso. Não, uma outra. Só para finalizar, Fluminense e Flamengo. Hoje nós vamos falando da NFL, aqui com presenças ilustres. Grande, que o Dini é fantástico. Que o Dini Se vem quiser, com pode colocá-lo já pra conversar, porque ele vai falar de futebol também. Tem palpite? Coloca aí, vem pô. pra cima. Tem palpite? É, Não tem tô. que dar o intervalo Vai pra falar ajeitar empate. ele, né? Vai, fala aí teu palpite. Qual o seu palpite, Vai. então? Vai. Flu 2, Flamengo 1. Rodrigo Bueno. 3-1 pra nós. Pra nós quem? Flamengo. Nossa, isso dá um azar. Torcedor tricolor se animou Nossa agora, né? Senhora! Agora, Mandem vídeos, Mandem vídeos. Agora tá chegando a hora, 511-9695-9108. Bubu falou que o Flamengo ganha 3-1. Mandem vídeos. E aí, Nath? Eu tô com medo de qualquer coisa que eu faça. Depois que ele já deu uma... Empate. 2-2. Zé, Eu ia falar esse placar aí. Mas o Flamengo, acho que 2-1. 2-1. Eu fico pensando falar aqui em que vai vídeo. ser realmente... E Fala o clássico... seu palpite. Meu palpite... Vai. 1-1. Pronto. Vamos para o Povo na TV. Lembrando a todos que este é um programa que beira o entretenimento. E já está lá. bem na beirada mesmo, né? Muita gente perguntando aqui, Zé. Tá na- E até eu empurrar, tenho a que gente fazer vai. essa pergunta, porque durante as férias também foi muito questionado. O porquê. Se pudesse cortar para ele, para o Rafael Prates, para fazer essa pergunta, para ver a reação dele. Sabe por quê, Prates? Nas ruas, as pessoas, Prates, vamos lá, vamos cortar para você, para eu perguntar diretamente para você. Assim, por causa Tá bom? das Olha lá, vamos marcas lá. e algumas imperfeições Isso. na face. Arthur, mostra ele aí, vamos ver. isso. Fábio vai mostrar, olha lá. Você Você fez botox, procedimento. investimento, Harmonização. Obrigado. fez Ó, harmonização facial. Prates, sabe Pode ser que sommelier de harmonização. Isso. Você sabe, se quiser A botar pergunta- Hoje em dia, inclusive, isso aí entrou na moda. uma pergunta pinga-fogo tá para você, fazendo. porque o povo não para Só de me assim não? perguntar. E sem muito explicar? Não vai fazer igual o Orindi, que uma vez entrevistou o Tardelli e falou: Tardelli, estamos acabando o programa, sim ou não? Você vai sair de São Paulo? Ele, sim. Ele falou, por quê? Aí não dá para ele responder. Olha lá pra câmera. Olha pra câmera. Sérgio Orindi, pode por falar. que você faz cara de deboche quando os seus companheiros estão falando? Porque eu sou nas ruas, as pessoas estão me perguntando. mesmo? Você tem um tom debochado. Isso aí tem ficado com a sua marca. Você é Abaixa o provocador, óculinho, Não, olha pro lado Eu enquanto o peço amigo tá desculpa, falando. então, aos Debochadinho. companheiros. Jamais tinha essa intenção. Né? Agora, se isso passa realmente aos companheiros, a quem está falando, peço desculpas. Prometo melhorar minha feição. Porque você baixa o óculinho, Vai acha melhorar que... como a feição? Talvez sim, para debaixo da mesa. Vamos lá, vamos na TV, mas vamos lá. Esse fim de semana. E a maneira como esse jogo está sendo encarado, já peço que a gente, já aqui estão os principais personagens que a gente colocou do Fla-Flu. Uma das manchetes desse jogo é que o Flamengo do Felipe Luiz vai encarar o único time que derrotou o treinador, por enquanto, numa passagem que tem mais títulos que derrotas. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente relembra para vocês, num jogo em que o próprio Felipe Luiz admitiu que houve falhas
do trabalho dele na partida. Não sei se vocês têm memória desse jogo. E que, de certa forma, o Flamengo abriu mão desse jogo. Você lembra? Exato. Porque ele fez a inversão na tabela com a Copa do Brasil. Lembro. Para não perder os jogadores na data FIFA contra o Corinthians. Perfeito. A CBF aceitou o pedido do Flamengo de jogar a semifinal para o fim de semana e trazer a rodada para o meio de semana. Foi pós-data FIFA, né? Mas o Fluminense, eu comentei esse jogo aí. O Flamengo começou bem o jogo, mas o Fluminense depois foi se acertando. A partir do momento que o Mano, no intervalo, pôs o Ares em campo, que vinha do jogo da seleção colombiana, o Ares acabou com o jogo, foi o melhor jogador em campo no segundo tempo, levou o Fluminense à vitória. O Fluminense estava numa situação difícil no campeonato, essa vitória, à época, ela deu um gás para a reta final do clube, que ainda sofreu bastante, mas foi uma vitória, assim, indiscutível do Fluminense, um 2-0 indiscutível do Fluminense. Jogou melhor. A derrota já foi merecida por essa mudança bizarra de datas que deveria ter sido vetada pela CBF, né? Mas no jogo, em campo, o Fluminense foi melhor, mereceu vencer. Eram contextos diferentes. Eu acho que o Flamengo chega consideravelmente melhor, embora a vitória contra o Vasco tenha colocado o Fluminense em uma rota de ânimo diferente da que vinha, porque quando empata com o Boa Vista jogando mal, toma 1-0 do Vasco, aquilo tinha tudo para degringolar. Mas o time mostrou uma força que a gente não vê em todos os momentos, principalmente nesse começo de temporada, de reação, né? Reagiu bem. Vai ser um jogo legal de ver. Sempre né? Fla-Flu, qualquer Fla-Flu, por si só é legal. Quando a gente vê os personagens que estão no telão, é um privilégio poder ver um jogo E há um clichê sobre clássicos, segundo o qual as diferenças tendem a diminuir naqueles 90 minutos específicos da rivalidade. Não precisa ser nenhum gênio para afirmar que o momento do Flamengo, nesse começo de temporada, é bem melhor que o do Fluminense. Mas insisto, é um Fla-Flu. Que tem esse histórico, inclusive, como tantos outros clássicos, do time que está pior, muitas vezes, conseguir naquele dia específico anular essa diferença. Viu, André? Vai um elogio ao Mano, que vinha muito criticado pela torcida do Fluminense nesse início de temporada. Eu acho que ele foi o grande vencedor do clássico de quarta-feira contra o Vasco. Embora o Ares tenha jogado muito também, falar do Ares é chover no molhado, mas o Mano botou um time super para frente, né, nesse dia, um time leve, com força física no meio-campo, né? Tinha o Hércules, tinha o Martinelli, pôs o Riquelme na ponta direita, o Ares no meio, o Canóbio na esquerda, o Cano centralizado, centroavante e tal. Então, o Fluminense tomou um susto, tomou aquele gol do Vasco 1 minuto, mas depois foi aos pouquinhos se achando, ainda que não tenha feito uma partida brilhante, poderia ter ganho até com mais sobra o jogo de quarta-feira contra o Vasco, porque foi melhor, teve mais chance, errou assim, um passe final, umas decisões ali num contra-ataque e tal. E o Mano foi muito bem nas substituições também, deixando o nível do Fluminense não cair, enquanto o Vasco teve uma atuação muito apática e as mexidas do Vasco também não surtiram efeito e tal. E o Fluminense, eu achei que para o Mano foi um clássico importante, sabe? Além da vitória e ainda manter o Fluminense com chance, mas acho que o Mano deu uma boa resposta, ele que vinha muito criticado. Cara, eu acho que os clássicos que já aconteceram entre times cariocas ficaram muito ruins para o Vasco, até quando ele não jogou. Porque o Botafogo, no primeiro jogo da temporada, cara, dominou o Vasco. Depois o Vasco perde do Fluminense, que vinha mal. E a vitória do Flamengo sobre o Botafogo escancarou como o Vasco tá mal. Porque se o Botafogo, que não foi páreo para o Flamengo, conseguiu vencer o Fluminense sem tanta dificuldade, o Fluminense vai lá, vence o Vasco que estava invicto. O Flamengo ganhou do Botafogo, que ganhou do Fluminense, que ganhou do Vasco. Isso. É isso. Eu acho que tá ruim pro Vasco, na verdade, cara. Os clássicos do Rio de Janeiro têm escancarado uma fragilidade já esperada no time vascaíno. Mas o assunto é Fla-Flu, colocando as escalações lado a lado. Os nomes também dão essa sensação óbvia da superioridade do Flamengo nesse momento. Eu acho que são times de patamares diferentes, não sei se vocês concordam. O De La Cruz está fora do jogo, né? De La Cruz está fora do jogo. De La Cruz está fora, viu, gente? De La Cruz não joga. É uma superioridade meio nítida. O Fluminense tem uma boa notícia esse ano, que é a temporada do Cano, né? O Fluminense anunciou a renovação do Cano por mais um ano. E a temporada dele, depois do ano ruim do ano passado, no qual pararam dúvidas, eu acho que esse ano vai dando um ânimo assim do Fluminense ter novamente o seu artilheiro. Eu acho que a grande renovação foi o Ares, né? Eu acho que essa é a grande notícia do Fluminense nesse início de temporada. Já a atuação no jogo dele de quarta-feira já foi muito boa após a renovação, deu uma resposta. O Ares jogou em todas as partes do campo. Agora, obviamente, o Cano fez 7 gols na temporada passada. Esse ano ele já tem 4, né? Então, só isso já mostra como foi ruim o ano do Cano no ano passado e que esse ano a tendência é de ser um pouco melhor.
Mas o Fluminense vai precisar também de um outro centroavante, né? Perdeu o Cauã Elias, vendeu, né? Só tem o Cano agora, o Fluminense vai precisar ir ao mercado, até pela idade do Cano, ele suportar uma maratona de jogos como é o calendário brasileiro é difícil, né? Tem essa novidade do Riquelme, Felipe, um garoto excelente, campeão muito brasileiro sub-17, muito habilidoso, corajoso, que eu acho que é o mais legal, né? Ele pega e vai para cima mesmo, não quer saber quem está marcando ele. E o Fla-Flu, se ele for de fato titular, como foi contra o Vasco, a gente não sabe o que o Mano está pensando para esse jogo. Mas é um ótimo teste para o menino também, é um jogo de mais peso, marcadores mais fortes, né? Alexandre, por exemplo, lateral esquerdo do Flamengo. Vai ser bacana. E assim, a gente, claro, está vendo o Cano aí, né? O Cano ano a ano. Ano passado, cara, é um ano muito atípico. E eu sei que é o começo ainda, mas ficou a sensação, será que acabou o Cano? Teve lesões sérias também, né? Começou depois também por causa do Mundial. Será que acabou? Será o começo de ano, vamos ver, mostra que o 24 pode ter sido algo fora da curva atípico. É difícil que ele repita 40 gols por temporada. Mas também não vai repetir 7, mas né? É isso. Não se espera talvez 40. Fique no equilíbrio ali, né? Que é o normal de um centroavante do futebol brasileiro gols, 24, titular. 25 gols. Bater ali 20 gols, passar de 20 é um número bem aceitável. Às vezes, se você somar gols e assistência, você nem precisa fazer tantos. Agora, você olha, o Cano é um dos nomes, mas o Flamengo está num momento diferente, tem outros jogadores de patamares diferentes, mas você tem Arias, tem Cano, tem Thiago Silva, o Hércules foi um ótimo reforço, seria para qualquer clube brasileiro, menino. Então, assim, tem muitos elementos no Fluminense Fábio, que podem ser... começou maravilhosamente bem a temporada. Goleiro ótimo. Mais uma vez. Então, assim, ainda que haja uma diferença entre os times, o Fluminense tem argumentos para dizer que pode ganhar o jogo, e pode. É o que eu acho que faz diferença, e fez no jogo contra o Botafogo, e acho que pode fazer amanhã a favor do Felipe Luiz, é o banco, né? O Flamengo conseguiu recuperar, só falta o Pedro agora. E aí, por exemplo, no jogo de domingo lá em Belém, você ia vendo as substituições que o Felipe Luiz fazia, que o Leiria fazia, você fala, pô, tem alguma coisa... foi abrindo. Foi abrindo. Aí você tinha, pô... E o Cebolinha nem entrou em campo no jogo contra o Botafogo, né? Entrou Arrascaeta, entrou Luiz Araújo, Danilo, Alan. Aí o Botafogo botando a meninada para jogar. Pode acontecer de amanhã também o Flamengo lançar a mão, de repente começar com o Luiz Araújo, ter uma Arrascaeta no banco, ou começar com a Arrascaeta, tem o Luiz Araújo para entrar, isso já Cebolinha para entrar... se o Alan vai começar no banco, pode ser que o Alan entre, o Danilo no banco. Então, estou curioso para ver o momento em que o Felipe Luiz vai tirar o Gerson da direita, vai colocar ele como segundo volante, como ele tem jogado na seleção, e vai jogar com pontas. Talvez não seja amanhã pelo Cebolinha. Mas você acha que o Felipe vai fazer isso? Em algum momento, como experiência, eu acho que vai. Eu acho que está bem desenhado na cabeça dele, bem consolidada a forma de jogar. Variação tática, dependendo do adversário também, se tiver alguma fragilidade pelos lados do adversário, para usar dois pontas mesmo, desde de muita intensidade. Né? Eu acho que ele pode fazer isso se jogar o Danilo, né? Se jogar o Danilo como lateral. Exato, né? Se precisar do Danilo como lateral, ele pode fazer isso, deixando ali, para não perder a sua agressividade pelo lado. Né? Mas fechar o Wesley, não travar o Wesley, que você não pode tirar dele isso. Hoje o GE traz a informação também que o pai e empresário, que cuida da carreira do Gerson, está cobrando uma valorização no Flamengo. Entendendo que o filho dele tem um dos menores salários do pelotão de elite e dizendo que quando ele veio houve conversas de que, de acordo com o desempenho, ele seria valorizado. Agora há uma nova gestão e ele decidiu, num podcast dele mesmo, tornar pública essa insatisfação. O podcast. Tornar pública essa insatisfação. Eu não tenho dúvida de que o Gerson é do pelotão da elite, é dos principais jogadores, dos mais sólidos que o Flamengo tem. Sobre essa questão de valorização... Hoje é o melhor jogador do Flamengo. Ou, se quiser, pode chamar assim. É o principal jogador do Flamengo. E 24, para mim, foi o melhor do Flamengo. E virou a temporada jogando fino, né? Os jogos que ele fez esse ano. Capitão do... Foi. E tá cobrando uma valorização que, segundo ele, foi acertada ali no papo e até agora não veio. O problema é se ele falou como pai ou como empresário, né? Se falou como pai, tem uma repercussão. Se ele falou como empresário, ele tem que sentar à mesa e cobrar isso dentro de uma sala. Pai de cast é muito bom. E tá falando isso porque fala-se por aí que o Gerson teria também uma proposta da Rússia, o que, sinceramente, para um jogador... O Flamengo negou, tá? O Flamengo nega. Negou que tenha chegado qualquer tipo de proposta pelo Gerson, né? E eu espero que um jogador da seleção brasileira não repita o que fez Luiz Henrique de jogar no Zenit, que eu acho que é um retrocesso técnico para um jogador dessa qualidade. Mas eles que sabem onde o calo aperta. Eu vou fechar esse bloco numa sexta-feira aqui...
Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa repercutiu aí um pouco sobre esse clássico, né? Aí falando sobre o Flamengo enfrentar o Fluminense, falou sobre a escalação, falou sobre o time do Flamengo ser mais favorito, né? Comentou tudo aí, né? Sobre esse jogão, né? Felipe Luiz vai para vencer esse jogo. Deixa bem claro que não vai para empatar nem para perder, né? Mas sim para vencer esse jogo. Ainda mais que o único time que tirou essa invencibilidade de Felipe Luiz foi o Fluminense, então ele quer, né, mostrar que pode sim vencer o Fluminense. Então ele vai com um time melhor disponível, né, para vencer esse jogo, se possível até vencer no placar elástico, né. A fase dos dois times está totalmente diferente. O Flamengo está numa fase muito vencedora, já o Fluminense está numa fase aí meio em crise, né, tentando se recuperar. Então o Flamengo não pode vacilar, tem que ir para lá para vencer, jogar bem, né? E mostrar quem realmente é o melhor time do Rio de Janeiro, né? E quem sabe o melhor time aí da América do Sul. Então, deixe seu comentário pra gente aí se você está ansioso. Deixe seu palpite para esse jogo também. Meu palpite para esse jogo é 3-1 para o Flamengo, né? O Flamengo vence aí e se isola ainda mais na liderança aí do Campeonato Carioca. Deixe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.